Que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração. Nesse primeiro dia da semana, que seja uma semana abençoada, começando hoje aqui reunidos como igreja do Senhor. Quero também cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco através dessa live. Todos vocês são muito bem-vindos. Sempre nós oramos para que vocês sejam abençoados e edificados, que é isso que o Senhor Jesus está fazendo. O Senhor está nos edificando. Nós somos a igreja, como foi falado aqui hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a nossa glória, porque todos nós somos os improváveis de Deus. Não há nenhum de nós que tínhamos dom suficiente, qualidade suficiente para sermos escolhidos pelo Senhor. Wagner ministrou aqui a respeito de um jovem que levou ali 5 pães e 2 peixinhos por meio daquela multidão. A gente não sabe qual é a motivação pelo qual ele levou aquele lanche, aquela merenda, como diz os manauaras. Mas ele jamais imaginou que com aquela pequena merenda ele alimentaria uma multidão de mais de 20 mil pessoas. Aquele jovem era um tremendo do improvável. Saiu da casa dele, talvez era escondido dos pais, estava no meio daquela multidão. Mas naquele dia o Senhor fez aquele pequeno improvável um canal para alimentar uma grande multidão. E todos nós somos esses improváveis que temos uma pequena porção do alimento para alimentar multidões. A igreja do Senhor é essa fonte inesgotável de vida, de alimento, de pão do céu. Por isso nós estamos reunidos aqui hoje. Quero cumprimentar aqui alguns irmãos que estão nos visitando: o Leonardo Américo, Valentina Manzano e Pablo César. Vocês estão aí? Levanta sua mão. Cadê os nossos visitantes? Glória a Deus, está lá atrás. Dê uma salva de palmas aos nossos visitantes. Vocês são bem-vindos. Não sei, tem mais alguém que está nos visitando aqui que eu não falei o nome? Levanta a sua mão. Glória a Deus, são bem-vindos também. Nos alegramos por vocês estarem aqui e que o Senhor abençoe tremendamente vocês. Nossa oração é sempre que nós sejamos edificados, sejamos instruídos pela palavra de Deus. O Senhor ministra o nosso coração desde o momento que nós entramos por aquela porta. Compartilhamos da glória de Deus que está sobre cada um de nós. E nós nos alegramos quando recebemos visitantes. Alguém me falou que estava vindo um casal de São Gabriel da Cachoeira. Está aí? Quem é de São Gabriel da Cachoeira? Está aqui não? Chegou não? São Gabriel da Cachoeira, longe para Chuchu. Mas alguém me falou que receberíamos um visitante aqui de lá. Mas aleluia, glória a Deus. Os irmãos são todos muito bem-vindos. Eu quero lembrar os irmãos que no próximo sábado, às 16 horas, nós teremos um evento aqui no prédio da igreja. Nós somos uma igreja imparável. E naquele sábado nós estaremos aqui como uma igreja imparável, louvando, adorando, ministrando, sendo edificados pelo Senhor. Os irmãos, porque esse evento é para quê, pastor? Na verdade nós vamos ter um encontro no dia 10/4. E esse evento é uma preparação para o encontro com Deus, que vai ser aqui no prédio também no dia 10 de abril. Nós teremos aqui um dia de salvação. Vai ser no sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Nós estaremos ministrando aqui palavra de Deus nesse dia de salvação. E nós cremos que o Senhor tem muitas pessoas para salvar na nossa cidade. O Senhor está pronto para salvar todos aqueles que são improváveis, todos aqueles que estão aí aflitos, oprimidos, cansados, sobrecarregados. São essas pessoas que hoje é o alvo do Senhor. E nós somos os olhos do Senhor aqui na nossa cidade, para convidarmos essas pessoas. Por isso eu já queria falar para vocês, as inscrições já estão abertas. No final do culto vocês podem procurar a Luane, ela estará fazendo a inscrição, tanto daqueles que estarão servindo aqui. Nós vamos trabalhar como no encontro mesmo. Teremos os servos que estarão ministrando e teremos aqueles que estarão aqui recebendo, que são os encontristas, que estarão recebendo da parte de Deus. Nós estamos chamando de um dia de salvação, porque vai ser um dia de salvação. Diga glória a Deus. Nós veremos o milagre de Deus na vida das pessoas. Nós estamos orando, todos os dias nós temos orado pela nossa cidade. Se tem uma coisa que eu tenho orado muito, é para que o Senhor nos conceda graça, de pessoas que estão internadas, entubadas, inconscientes nos hospitais, receberem um toque do Senhor, serem curadas e serem salvas. O Senhor é poderoso, existem muitos testemunhos. O Senhor pode estar operando isso aqui, porque já tem muitos dias que nós estamos, muitas semanas nós estamos orando. Todos os dias eu oro para o Senhor, para que Ele visite essas pessoas que estão lá por um fio para morrerem. Mas um toque do Senhor, um toque do anjo de Deus, aquelas pessoas vão ouvir a voz do Senhor chamando para a vida.
e sairão da UTI, sairão do hospital com essa convicção de que eles receberam uma visita do Deus Todo-Poderoso. Todos os dias quando você for lembrar, lembre disso. Ore também que o Senhor nos conceda graça de vermos centenas, milhares de pessoas da nossa cidade que foram salvas porque ouviram a voz do Senhor chamando elas. Alguém aqui foi salvo porque ouviu a voz do Senhor? Essa foi a minha experiência. O Senhor falou comigo um dia às 2 horas da manhã. Eu estava chorando lá, desesperado naquela vida, aflita e oprimida, e uma voz falou no meu ouvido: vai na célula da casa do Nilson. Eu já contei isso aqui. Tinha uma célula que eu havia visitado lá de um irmão, um evento que teve, e naquele dia, de madrugada, o Senhor me falou para ir para lá. Naquele dia eu fui para a célula, na quarta-feira. Na sexta-feira eu fui para o encontro, tive um encontro com Deus. Estou aqui hoje com os irmãos, quase 16 anos depois, porque eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor mudou completamente a minha história. Tem muitas pessoas que estão tendo essa experiência hoje, e que nós possamos ser um canal, intercedendo, orando por essas pessoas, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que é uma sequência daquilo que nós ministramos na semana passada. Semana passada nós falamos a respeito da nossa condição diante de Deus, que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória foi conquistada na cruz. A cruz é o lugar que nós devemos orar, olhar. Em meio de toda a dificuldade, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, desde a nossa infância, a resposta está na cruz. A nossa vitória não vem do nosso esforço. A nossa vitória tem conquistas que nós obtivemos, nós alcançamos, mas a nossa vitória contra esse mundo, contra o diabo, que está nos perseguindo desde a nossa infância, foi selada lá na cruz. Foi lá na cruz que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, entrou na morte para que nós recebêssemos vida. E hoje eu quero falar a respeito disso, novamente. Só que hoje eu quero ministrar para os improváveis. Esse é o culto dos improváveis. Todos nós que estamos aqui, um dia fomos improváveis. Qual que é a diferença que tem entre nós que estamos aqui com aqueles que estão lá fora? Porque apesar de sermos improváveis, nós fomos escolhidos. Uma vez eu vi um pastor falando, eu já mencionei isso aqui também, nós éramos como que escravos que estavam à venda no mercado de escravo. Estávamos ali acorrentados no mercado de escravo para ser vendido. Mas ninguém olhava para nós, como foi cantado aqui. Ninguém olhava para nós. Todo mundo passava, sequer olhava para nós. Nunca. Ninguém se interessou. Ninguém interessou em comprar você. Mas um dia chegou alguém que resplandecia amor. E ele olhou para cada um de nós ali, acorrentado naquele mercado de escravo, acorrentado pelo diabo, e falou: eu quero comprar esse aí. O diabo falou: você tem certeza que você quer comprar isso aqui? Não está vendo o lixo que é? Não está vendo que é um imprestável? E o Senhor falou: independente de qualquer coisa, eu vim aqui para comprar ele. E o diabo, o pastor estava contando, o diabo olhou para o Senhor e falou: se ele está interessado é porque deve ter algum valor aí. E jogou o preço lá em cima. Tá bom, eu te vendo, mas o preço é esse. E o Senhor falou: pode separar que eu vou levar cada um deles. E o diabo soltou, desacorrentou, e o Senhor nos levou, nos comprou. E o diabo indignado ali: como é que você faz um negócio desse? Eu joguei o preço lá em cima para você não comprar. E Jesus falou assim: eu achei barato, porque para mim tem um valor muito grande. Diga glória a Deus. Esse é o valor que o Senhor imputou para você. Você era improvável diante dos homens, improvável talvez para você mesmo. Talvez você mesmo se achava ou continua se achando um improvável. Não é digno de nada. Quem sou eu? Mas o Senhor imputou valor, comprou você e trouxe você para fazer parte da família dele. Essa é a sua condição hoje. Um improvável que foi escolhido. Diga glória a Deus. Nós temos um versículo que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 20. Quando os discípulos haviam sido enviados ali, os 70, e eles voltaram depois cheios de alegria. E aqui nesse versículo o Senhor fala para eles: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. O
Senhor estava respondendo aos discípulos. Quando eles voltaram daquela missão, eles chegaram ali cheios de júbilos, falando para o Senhor: Senhor, os próprios demônios se nos submetiam pelo nome do Senhor. Eles estavam felizes porque estavam subjugando os demônios. Mas Jesus falou para eles antes. O Senhor falou para eles em Lucas 10:19: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eles chegaram cheios de alegria. O Senhor falou: foi eu que dei autoridade para vocês, por isso os demônios se submetiam a vocês. Mas aí o Senhor na sequência falou: alegrai-vos, não porque os demônios se submetiam a vocês, mas porque o seu nome está rolado no céu. Todas as vezes que nós exercemos a autoridade no poder do nome de Jesus contra o império das trevas, contra as circunstâncias que estão diante de nós, contra todas as armadilhas do diabo, todas as vezes que nós usamos da autoridade que o Senhor nos concedeu, o nosso nome está rolado no céu, está sendo registrado no céu. Tem um anjo que está lá anotando todas as vezes que você age como um sacerdote, como um profeta, como um homem, como uma mulher de Deus. Todas as vezes que você ora no nome de Jesus, que você expulsa demônios no nome de Jesus, que você louva e adora no nome de Jesus, o seu nome está sendo registrado nos céus. Um dia nós vamos prestar conta. Um dia o Senhor vai pegar tudo aquilo que está registrado lá, e Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Por isso o Senhor enfatizou: eu vos dei autoridade, agora se alegrem, porque o seu nome está rolado no céu. Muito mais importante do que um demônio se submeter a você pelo meu nome, muito mais importante do que isso, é você saber que o seu nome está registrado no céu. Está registrado no livro da vida, mas também está registrado no livro das obras que você tem realizado por meio da salvação. O Senhor está nos convidando para sermos verdadeiros ministros do Senhor, sacerdotes do Senhor. É usando a autoridade no nome dEle que nós vamos a cada dia tendo o nosso nome arrolado no céu. Semana passada eu falei a respeito dessa nossa condição, que não somos nós que conquistamos a vitória. Na verdade, diante de Deus nós já somos mais que vencedores. Paulo fala em Romanos 8:37: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso a revelação de que você é mais do que vencedor, não é apenas vencedor. A revelação de que você é mais que vencedor deve produzir fé no seu coração, para você continuar, para você não desistir, para você não parar, porque você já tem uma condição, independente das circunstâncias que nós vivemos, independente das dificuldades que nós passamos. Como nós falamos semana passada, nós passamos por dificuldades desde o momento que nós nascemos. Desde o dia que você nasceu, nós estamos enfrentando luta atrás de luta, dificuldade atrás de dificuldade. Às vezes temos um tempo de alívio e de novo dificuldade, pandemia, vírus, problema econômico. Mas tudo isso porque tem um inimigo que sabe que no dia que você foi concebido no ventre da sua mãe, havia uma centelha de vida dentro de você. O Deus Todo-Poderoso colocou uma centelha de vida, uma porção da vida dele dentro de cada homem. Nós nascemos condenados pelo pecado, deformados pelo pecado, mas isso não muda o fato de que nós temos algo de Deus. Todos os homens que estão lá fora, todos, sem excluir nenhum, fazendo coisas erradas, dentro de cada um deles há algo de Deus. E é por isso que o diabo levanta, para nos paralisar, para nos parar, para impedir que se cumpra o propósito de Deus pelo qual nós fomos criados. Diante de todas as lutas que nós passamos, o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Diante de todas as circunstâncias, quando nós usamos da autoridade que o Senhor nos concedeu no seu nome, Ele vai nos dar vitória, e o nosso nome ainda é rolado nos céus. O nosso nome ainda está sendo registrado lá. Um dia Ele vai nos recompensar por nós experimentarmos uma vitória que Ele mesmo nos deu. Vê se isso não é graça sobre graça. Vê se isso não é abundante graça que está sendo concedido a nós pelo nosso Deus. Mas todos nós passamos por muitas lutas. E é por causa dessa centelha de vida, é porque por causa
do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida antes de você nascer, é que nós somos resistidos pelo diabo. Na verdade, tudo que você passou até hoje na sua vida são ataques estratégicos coordenados por um inimigo que é ameaçado pela sua existência. Todas as lutas que você passou desde a sua infância, a família que você nasceu, as dificuldades, às vezes miséria, fome, pobreza, todas essas dificuldades são ataques estratégicos. Não foi por acaso, não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe. São ataques estratégicos coordenados por um inimigo que é ameaçado pela sua existência. E no dia que você nasceu de novo, o Senhor colocou você numa posição acima desses inimigos. Nós éramos os improváveis, nós éramos aqueles que não tinham a menor condição de reagir nem diante das circunstâncias. O Senhor nos escolheu e nos colocou numa posição acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, para que nós pudéssemos agora, na autoridade do nome dEle, subjugar aquele que vinha nos subjugando. Os irmãos lembram que no jardim do Éden, Deus criou o homem e deu para ele a autoridade para sujeitar e dominar sobre Satanás e seus demônios, mas ele perdeu aquela autoridade. Ele que era para governar passou a ser governado. Nós nascemos nessa condição, mas lá na cruz o Senhor mudou a nossa história. Lá na cruz o Senhor pegou aqueles que estavam escravizados e tirou dessa posição, nos comprou, pagou um alto preço e nos deu uma vida, a vida com que o próprio Deus vive, para que nós possamos viver agora essa vida, não mais como escravos do diabo, não mais como escravos do pecado, mas livres da condenação do pecado, livres da escravidão do pecado, para sujeitarmos e dominarmos sobre Satanás e seus demônios. Mas isso não impede que o diabo fique criando confusão para tentar nos impedir. Nós cantamos duas músicas aqui que falam a respeito da igreja. Está falando da igreja, não está falando da igreja videira, não está falando da igreja Assembleia de Deus ou igreja batista, está falando de nós, está falando de você. Essa igreja imparável que nós estaremos celebrando aqui no próximo sábado a partir das 16 horas. É a igreja imparável. Por quê? Porque você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou e revelou e expressou o seu amor lá na cruz. Mais do que vencedor, nunca esqueça disso. Pastor, acabei de perder meu emprego, estou como que derrotado. Mentira do diabo, mais que vencedor. Pastor, perdi um ente querido da minha família, estou me sentindo derrotado. Mentira do diabo, mais do que vencedor. Nada tira essa posição, porque nós somos mais que vencedores por meio do Senhor. Não é por meio das circunstâncias, não são as circunstâncias que definem a nossa posição diante de Deus. Não são as circunstâncias, o que você viveu, o que está vivendo, conforme aí a vida que você vem vivendo, que define quem você é diante de Deus. Quem definiu a nossa posição diante de Deus foi o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, o nosso Redentor. Diga glória a Deus. Todas as lutas que você passou ou passa na sua vida são ataques estratégicos coordenados por um inimigo que é ameaçado pela sua existência. Não é porque você ora, não é porque você guerreia, é simplesmente porque você existe, simplesmente porque Deus colocou você nesse mundo e colocou dentro de você essa centelha de vida. Mas no dia que você nasceu de novo, essa centelha de vida explodiu. O próprio Deus agora habita dentro de você. Essa centelha era apenas uma porção daquilo que sobrou lá do jardim do Éden. Mas no dia que você nasceu de novo, o próprio Deus veio habitar dentro de você. E agora você é revestido da glória de Deus. E onde você chega, a glória de Deus chega. Aonde você passa, a glória de Deus passa. Essa revelação de que você hoje é revestido da glória de Deus, não por causa das suas obras, não por causa da sua santidade, não por causa daquilo que você faz, mas por causa daquilo que o Senhor fez. Por causa daquilo que Ele fez, você foi revestido da glória. Nós devemos andar de cabeça erguida diante de todas as circunstâncias. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, levante a cabeça. Você é mais que vencedor, você está revestido da glória de Deus. No dia que você nasceu de novo, o inimigo se levantou para resistir você, para paralisar você. Independente de quem você seja, onde você nasceu, sempre haverão ataques para tentar nos paralisar. Porque o inimigo sabe que Deus colocou algo grande em você. Mesmo aquelas pessoas que não nasceram de novo, que não têm o Espírito Santo,
O diabo sabe que tem algo de Deus dentro de cada uma delas. É só você lembrar dos homens da Bíblia. O apóstolo Paulo era alguém que perseguia a igreja, mas dentro dele tinha uma centelha de vida. Um dia ele teve um encontro com o Senhor, e ele nasceu de novo, e ele foi revestido da glória, e a luz resplandeceu na sua mente e no seu coração, e ele se transformou um poderoso ministro do Evangelho, apóstolo do Senhor Jesus. Nós estamos aqui por causa do Evangelho daquele homem que um dia não era nada, que estava lá fora blasfemando, querendo acabar com a igreja. Nós estamos vendo aí nas redes sociais muitas ações de pessoas, declarações de pessoas: temos que acabar com a igreja, temos que parar a igreja, temos que desfazer essa igreja. É eles que estão nos resistindo, mas é mesmo, somos nós que estamos resistindo. Sabe que dia que o diabo vai prevalecer aqui na terra? Paulo fala que no dia que o Senhor remover aqueles que detêm. Tem alguém que está detendo a ação do diabo aqui na terra. Tem alguém que está detendo, impedindo que o anticristo se manifeste aqui na terra. O dia que o Senhor tirar esse grupo de irmãos, que nós chamamos de vencedores, aí o anticristo terá ali a liberdade para poder estabelecer o seu reino, que, glória a Deus, não vai durar muito, serão 7 anos apenas. Nós estamos aqui para resistir. Então não devemos olhar para essas pessoas com um olhar de condenação, porque o problema não são as pessoas. Nós não oramos contra as pessoas, não guerreamos contra as pessoas. Nós oramos contra aquele que está por trás das pessoas. Cada uma dessas pessoas tem uma centelha de vida lá dentro. Por mais endemoniada que elas estejam, por mais possessa que elas estejam, por mais mal que elas estejam fazendo para a igreja ou para o mundo, o Senhor Jesus morreu lá na cruz por cada uma delas. Deus sabe que dentro de cada uma delas, o diabo sabe que dentro de cada uma delas tem algo especial que Deus preparou para realizar aqui na terra. Todas as nossas lutas que enfrentamos, devemos apenas olhar para a cruz. E também na palavra de Deus que diz em 2 Reis 6,16: não temas, diante de todas as lutas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Também João diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é a palavra de Cristo para gerar fé no nosso coração, independente das circunstâncias. Mais são os que estão trabalhando a nosso favor do que os que estão a favor deles, do que estão contra nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está do outro lado trabalhando contra nós. Deixa isso encher o seu coração e essa verdade para você viver uma vida abençoada. Nós falamos semana passada de José e Davi, 2 homens de Deus que enfrentaram muitas lutas amargas. José e Davi viveram momentos muito difíceis, de desprezo. José odiado pelos seus irmãos, muito odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, parou numa cadeia, mas chegou um dia que Deus colocou na posição. Davi desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos, um dia ele assumiu a posição que Deus havia preparado. São 2 homens de Deus que cumpriram o propósito pelo qual eles foram criados. E a única coisa que eles tiveram que fazer foi permanecer em fé. A única arma, a arma mais importante que nós temos para podermos vencer todas as lutas, é permanecermos em fé. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós ministramos semana passada, porque Jesus foi para junto do Pai, e nós cremos que Ele está lá intercedendo por nós, podemos fazer as obras que Ele fez e obras maiores. Esse permanecer em fé é que vai determinar o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Aqueles que não desistem. Por isso nós não devemos desistir nunca, pelo contrário, devemos nos levantar cada vez mais indignados com essas ações do diabo que tenta nos parar, que tenta parar a nossa vida, que ataca nosso casamento, que ataca nossos filhos, para tirar você da posição. Nós temos que nos levantar na autoridade e no poder do nome de Jesus, que Ele nos concedeu, para nós pararmos as obras do diabo. Nós estamos aqui para orar, como foi orado aqui hoje, para que essa pandemia desapareça. A gente acha que é muito difícil, e o diabo está trabalhando para que ela não desapareça. Mas no momento que surgir um medicamento, a vacina está aí, tem a sua importância.
mas a vacina não vai fazer com que essa enfermidade desapareça. Mas a hora que aparecer um medicamento, um comprimido, um xarope, alguma coisa que você toma, ingere, toma uma injeção, você é curado, acabou a pandemia. Porque o vírus vai continuar trabalhando, mas vai ter um medicamento. Nós estamos orando por isso, para que seja descoberto e seja aprovado, porque a gente sabe que tem muitas resistências por aí. Mas a hora que surgir esse medicamento, inclusive aqui em Manaus, tem um grupo aqui de pessoas que fizeram uma experiência de um medicamento que apresentou um excelente resultado, mas agora tem que passar por outros testes, em larga escala. A hora que aparecer um remédio, assim como tem uma dor de cabeça, você toma ali uma dipirona, parou a dor de cabeça. Dessa maneira o Senhor vai acabar de uma vez com toda com essa enfermidade no mundo. Isso que está causando tantas tragédias por aí, ceifando a vida de muitas pessoas. A hora que nós tivermos um medicamento aprovado, estabelecido, acabou a pandemia. Não tem mais máscara, não precisa de mais nada. A hora que vir aquele primeiro sintoma, toma o remédio, acabou. Nós precisamos orar por isso, orar para que o Senhor possa fazer a vontade dEle. Hoje eu quero falar sobre 2 outros homens, assim como falamos na semana passada. Semana passada nós falamos da luta pelo futuro de José, a luta pelo futuro de Davi. Todos nós temos um futuro preparado por Deus. Nós temos o dia da vitória do nosso Deus na nossa vida. Isso está lá preparado para nós. É aquele dia que nós compareceremos diante dEle, agora apresentando tudo aquilo que Ele realizou através da nossa vida. José foi desprezado, foi odiado, mas ele permaneceu em fé e chegou no dia da vitória. Ele pôde cantar o cântico da vitória, a mesma coisa Davi. Então nós também precisamos lutar pelo nosso futuro. Lutar não contra pessoas, mas lutar contra aquele que está resistindo desde a nossa infância. Eu quero falar hoje de Moisés. Quando Moisés nasceu, Faraó havia decretado a morte de todos os meninos. Todos os meninos, os machos que nascessem ali do povo hebreu. Então Moisés já nasceu debaixo de uma sentença de morte. Moisés nasceu condenado à morte. Faraó havia decretado. Então o texto está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Só que essas parteiras faziam parte do povo hebreu, então elas temiam o Senhor, e a Bíblia fala que elas não matavam. E aí Faraó ficou indignado: está aparecendo muito menino, os meninos não estão morrendo, por que vocês não estão matando? E elas falaram para Faraó que o problema é porque as mulheres hebreias não eram como as egípcias. Quando chamava elas para poder fazer o parto, chegava lá, o menino já tinha nascido, então não tinha jeito de matar mais. Aí Faraó deu uma outra ordem, está em Êxodo 1:22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os egípcios, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Ele tentou através das parteiras, não deu certo. Agora ele falou para todo egípcio, não era só para o exército não. Qualquer cidadão egípcio que vê um menino hebreu, joga no Nilo, joga para os crocodilos, mata eles. E foi nesse contexto que Moisés nasceu. Será que Moisés teve problema na vida dele? Moisés, os irmãos sabem, é um tipo de Cristo. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Jesus é o nosso libertador. Jesus também nasceu debaixo de uma sentença de morte. Jesus também nasceu condenado à morte. Jesus nasceu para morrer, mas tinha o lugar certo, o dia certo, a maneira certa dele morrer, pregado no madeiro. Mas Moisés não. Mas essa foi a condição que Moisés nasceu. Agora interessante que Moisés não estava debaixo dessa sentença de morte por causa de alguma coisa que ele fez. Não foi por causa dos seus erros, não foi por causa das suas escolhas, não foi por causa dos seus pecados. Que muitos falam que nós estamos vivendo tudo que estamos vivendo hoje é por causa do pecado. Mas Moisés não tinha feito nada. Não foi por causa dos pecados dos pais deles. Moisés nasceu debaixo de condenação sem ter feito nada. Era uma criança, havia acabado de nascer. Ele nasceu condenado à morte, porque ele era uma ameaça para o inferno. A simples existência de Moisés já era uma ameaça ao inferno. O diabo estava usando ali Faraó, o rei do Egito, para escravizar o povo de Israel.
E quando Moisés nasceu, ele já nasceu com o propósito de ser um canal para libertar o povo da escravidão do Egito, do governo de Faraó. E o diabo estava ali, preparado para resistir Moisés, para não deixar que acontecesse, não deixar que se cumprisse o propósito dele. Por isso o inimigo tentou matar ele desde o seu nascimento, para impedir que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. As suas lutas também não é por causa dos seus pecados, não é por causa das suas escolhas ruins, não é nem por causa de coisas da sua família. As suas lutas é porque desde o dia que você nasceu, você se tornou uma ameaça poderosa ao inferno. Por isso o inimigo se levanta para resistir. Por isso tantas lutas desde a sua infância, como nós falamos semana passada, tantas dificuldades na família, na cidade, talvez no campo, cobras picando, bandido assaltando, tentando matar, tentando roubar. Tudo que aconteceu na sua vida em relação a roubar, matar e destruir, era o inimigo querendo parar você, resistir você, para que não se cumprisse o propósito de Deus na sua vida. O inimigo sabe, desde o dia que você nasceu, que Deus colocou algo grande, que Deus colocou algo especial em você. Através de você vai realizar coisas grandes aqui na terra. Nós precisamos encher o nosso coração dessa verdade. Você não é um acidente. Você não nasceu por causa do erro dos seus pais. Você não é amaldiçoado porque você é um filho bastardo. Você nasceu porque Deus criou você e colocou no ventre da sua mãe, independente das circunstâncias que você nasceu. E a luta que você passa é o testificar da grandeza de Deus na sua vida. Muitos acreditam que a luta que passa é porque você não presta, só faz coisa errada. Aquelas pessoas, tudo que eu fiz na vida não deu certo. Não é culpa sua, é porque tem um inimigo que está trabalhando para resistir você. Simplesmente porque você nasceu, independente de você ter feito qualquer coisa, está tentando paralisar você. Então tira da sua mente qualquer pensamento negativo que você está passando porque você fez alguma coisa, que os seus pais fizeram alguma coisa. Pastor, eu nem conheço meu pai, por isso eu estou sofrendo consequências. Não é não, porque tem gente que conhece o pai, conhece a mãe também, e está passando por lutas talvez piores do que a sua. Toda luta que você passa, toda dificuldade, é porque o diabo sabe que tem algo que Deus preparou para você, algo grande. E é por isso que ele está tentando resistir você, por isso que ele está tentando roubar a fé do seu coração. Todos nós temos um chamado como Moisés. Moisés, o propósito era ser o libertador da nação de Israel, tirar o povo da escravidão. Você é um Moisés. Você diante de Deus é como um Moisés, chamado para libertar as pessoas que estão escravas do mundo. O Egito na Bíblia aponta para o mundo, Faraó aponta para o diabo. Moisés foi usado por Deus como um canal para a libertação daquele povo. Todos nós temos esse mesmo chamado. Todos nós talvez já tivemos a experiência de ser um canal de Deus para a libertação das pessoas do mundo. Não é só a libertação de demônio não, é tirar do mundo. Você ser um canal para que eles sejam transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, para o reino do Filho do amor de Deus. Você, como Moisés, também é resistido para que não se cumpra o propósito. Mas enquanto você permanecer em fé, como Jesus diz, se crê em mim, permanecer crendo, você fará as mesmas obras que Ele fez. Todos nós fomos libertos, fomos salvos por causa do Senhor na cruz, por causa da obra dele. E Ele está falando, se você crê em mim, você também será um canal de salvação para muitas pessoas. Obras maiores farei através da sua vida, se você crê em mim. E eu já falei que esse crer não é um sentimento, esse crer é uma atitude. Nós expressamos a nossa fé através de uma atitude. Quando você convida alguém para ir para uma reunião de célula, quando você convida alguém para vir para o culto, quando você fala do amor de Deus para alguém, você está sendo um canal, como Moisés foi, para tirar ele da escravidão do mundo, da escravidão do diabo. O inimigo sabe que tem algo especial dentro de você, e o Senhor nos concedeu autoridade no nome dele, para sermos como Moisés. Moisés manifestava autoridade através do cajado. Aquele cajado representa a autoridade que Deus havia conferido para Moisés.
Nós vimos aqui hoje Jesus falando: eis aí o cajado. Colocou um cajado na mão de cada um de nós, a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e contra todo o poder do inimigo. Não há poder do diabo que nós não possamos subjugar, porque a nossa autoridade é no nome do Senhor Jesus. É por causa da obra da cruz, não é por causa das nossas obras. Quantos irmãos vivem aí com medo de demônios, com medo do diabo, porque falharam, pisaram na bola, cometeram um pecado, fizeram alguma coisa errada, então agora ele não pode mais, como se a autoridade que ele tem foi conquistada pelas suas próprias obras. Não foi. A autoridade que você tem é no nome de Jesus, é por causa da obra dele, tem nada a ver com você. Nós pegamos o cajado e devemos usar esse cajado para arrumar na cabeça do diabo, para quebrar as obras das trevas. É fazer como Jesus fez ali na porta do templo, meter o pé nas barraquinhas do diabo e desmanchar tudo, acabar com a festa do diabo. Se o diabo está fazendo festa na sua casa, na sua família, no seu casamento, é hora de você pegar uma zorrague, como Jesus, a Bíblia fala, e rumar no lombo do diabo, botar para correr, se levantar em oração em favor da sua casa, para que o diabo solte a sua família, solte o seu casamento, e não ficar chorando. Você tem um cajado, a autoridade que o Senhor conferiu para você. A vida de Moisés foi só luta. O seu nascimento estava condenado à morte. Depois, para libertar o povo, ele teve que enfrentar o faraó, o imperador mais poderoso do mundo daquela época. E aí os irmãos sabem, 10 pragas, aquela confusão toda, sai, não sai, até que saiu. Aí depois que o povo saiu ali do Egito, poderia pensar, agora vai ser mais fácil. Enganou Moisés. O povo que saiu da escravidão do Egito se transformou a luta dele agora. Povo rebelde, povo difícil, murmurador. Tão difícil que chegou o ponto de Deus falar para Moisés: vou destruir todo mundo, vou começar um outro povo de vocês, através de você. Está escrito lá em Êxodo capítulo 32, verso 10. Deus falando para Moisés: agora pois deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Moisés estava sofrendo com aquele povo ali, e Deus fez ali um teste com Moisés: vou destruir todo mundo. E Moisés se colocou como um intercessor. Nós temos hoje o Senhor Jesus. Por mais rebelde, difícil, murmurador que você seja, tem alguém lá diante do Pai intercedendo por você. Moisés é só um tipo de Cristo. O Senhor Jesus está lá intercedendo. Então olha aí, pensa aí naquele irmão canseira, talvez na sua célula, aquele irmão difícil que não vai na reunião nunca. O dia que vai reclama do lanche, reclama de tudo, reclama o tempo todo da igreja. Tem alguém intercedendo por ele, para que não seja consumido, destruído. Mas a vida de Moisés foi uma luta constante. Alguns acham que Moisés não cumpriu o propósito, porque ele não entrou na terra com o povo, a terra de Canaã. O propósito dele era libertar o povo do Egito e botar na terra de Canaã. E alguns acham que ele não cumpriu o propósito, porque ele não entrou na terra, ele não pisou na terra. E é verdade, ele não pisou na terra junto com o povo, não foi ele que entrou, foi Josué que entrou com o povo. Mas Moisés não entrou, não é porque naquele momento, não é porque ele não cumpriu o propósito, é porque Deus havia preparado algo muito maior para ele. Deus havia preparado algo muito superior para Moisés. Os irmãos lembram, houve um momento que Moisés pediu para Deus que queria ver a glória dele. Isso está escrito lá no livro de Êxodo capítulo 33, verso 18. Moisés falando para o Senhor. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Nós clamamos muitas vezes, queremos ver a glória de Deus. Venha a tua glória, derrama a tua glória. Moisés pediu, ele não entrou na terra, não pisou na terra naquela época, mas Deus tinha preparado algo muito maior para ele. Deus mostrou para Moisés a glória dele na face de Cristo. Um dia, lá está no Evangelho de Mateus capítulo 17, verso 2, Jesus subiu o monte, chamado Monte da Transfiguração, que provavelmente é o Monte Hermon, o monte mais alto que tem lá em Israel. O texto diz que Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes
tornaram-se brancas como a luz. Aqui Jesus se tornou em glória. Jesus foi glorificado ali em cima do Monte Hermon. E aí diz: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Monte Hermon está dentro da terra de Canaã. Deus havia preparado algo muito superior para Moisés. Deus não apenas colocou Moisés dentro da terra, pisando na terra, como mostrou para ele a sua glória na face de Cristo. Moisés viu Cristo glorificado quando ainda não tinha cumprido o projeto da cruz. Moisés viu a glória de Deus na face do Senhor Jesus. Da mesma maneira que um dia todos nós o veremos em glória. Nós experimentamos, nós sentimos a unção, nós percebemos a presença, nós sentimos a glória do Senhor se manifestando. Mas um dia nós vamos olhar para Ele. Um dia nós estaremos ali face a face. Literalmente, você vai estar diante do Cordeiro. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu sonho com aquele dia. Tem algumas músicas que falam disso, que nós vamos olhar nos olhos dele. Os olhos do Senhor, que hoje são olhos como chama de fogo, que consome os demônios, mas é o fogo do amor de Deus. Um dia nós vamos contemplar os olhos de amor dele. Um dia nós vamos poder tocar nele. Um dia nós contemplaremos Jesus em glória, assim como Moisés contemplou. Deus tem preparado algo muito grande para nós, assim como preparou para Moisés. Essa terra não é Canaã, nem a igreja é Canaã. Deus tem preparado para nós a maturidade. A terra que o Senhor tem preparado para nós, que mana leite e mel, é a maturidade espiritual, é o conhecimento, revelação, sabedoria. Quanto mais revelação você tem, mais você desfruta da terra que mana leite e mel. Mas um dia nós seremos tal qual Ele é, e mais do que contemplar Ele em glória, nós mesmos seremos glorificados como Ele é. Um dia você será como Ele é, estará agora glorificado, não estará mais nesse corpo de morte. O inimigo, o último a ser vencido, já vai ter sido vencido na sua vida. E a única coisa que o Senhor coloca: permaneça, não desista, não pare, independente das circunstâncias. Creia em mim, creia na minha palavra. Se permanecereis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, farei obras maiores através da sua vida. Nós vamos experimentar tudo isso. Naquele dia vamos contemplar a verdadeira vitória. Todos os ataques que nós passamos são ataques estratégicos, preparados pelo inimigo, coordenados pelo inimigo, que é ameaçado pela nossa existência, pela sua existência. Apenas permaneça em fé e lute pelo seu futuro. Para que José chegasse na posição, lutou pelo futuro. Para que Davi chegasse na posição, lutou pelo futuro. Agora essa luta não é nossa, essa luta quem guerreia ela é o próprio Senhor. É Ele que está lutando. A única coisa que eu tenho que fazer é permanecer em fé. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu chegarei lá, por causa do Senhor. Amém? Tem um outro personagem que eu quero falar hoje. É o homem mais endemoniado da Bíblia. É o gadareno, Geraseno. Está lá no Evangelho de Marcos capítulo 5, a partir do verso 1 diz: entre mentes chegaram a outra margem do mar. Era Jesus e os discípulos, chegaram a outra margem, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai dele. Esse texto conta a história de um homem que na verdade não era um espírito imundo, tinha uma legião de demônios. Segundo os teólogos aí, eles resumem 6.000 demônios, 6.000 entidades governando a vida daquele homem. Não é de espantar, tinha um exército de demônios que foram destacados para resistir a um único homem.
Nenhum outro na Bíblia fala dessa situação. Então nós devemos pensar o que a maioria das pessoas pensam e até pregam: esse cara pecou demais, esse cara fez coisa muito errada. Eu mesmo já falei, né? Baseado, Jesus fala, quando o espírito imundo sai de um corpo, ele anda por desertos áridos, não encontrando lugar para hospedar, volta para sua casa e traz mais 7. Então as pessoas falam, ele cometeu pecado, aí ele tinha demônio, aí expulsava o demônio, aí ele pecava de novo, vinha mais 7, e mais 7, e mais 7, e mais 7, até que chegou lá 6.000 demônios na vida dele. Mas isso é um engano. A nossa perspectiva de vida tem que ser o contrário. Por que o diabo, por que o inferno destacou uma legião como a legião romana, com 6.000 soldados para prender um único homem? Tem alguma coisa especial nesse homem. Não é o pecado dele, não é a legalidade que ele deu, não. É porque tem algo muito grande que Deus preparou para ele. Se fosse um homem comum, o inferno mandava 2 demônios, uma pomba gira, um Exu do inferno. Não ia mandar uma legião de demônios para resistir àquele homem. Mas a situação dele era tão terrível, que ninguém podia segurar. Era alguém completamente alucinado, louco, enlouquecido. Ninguém podia controlar aquele homem. Tentava amarrar ele com corrente, ele quebrava as correntes, dia e noite, vagando pelo cemitério, sem roupa, se cortando e gritando, se ferindo com pedras. Já meditando uma vez, por que ele ficava batendo pedra na cabeça? Talvez para tentar com uma pedrada tirar o demônio dele, né? Talvez com uma pedrada ali se machucando todo, para ver se diminuía a quantidade de demônio. Quem olhava para aquele homem não via nenhum futuro para ele. Ali estava alguém improvável. Ali alguém que não tinha nenhuma perspectiva de vida. A família já havia desistido, a sociedade já havia desistido, a Rocan havia desistido, a polícia não ia atrás mais, virou bicho, e ele vivia como um animal, completamente enlouquecido e descartado da sociedade. Mas Deus não desistiu, o Senhor não desistiu. Todo mundo tinha desistido, mas Deus não havia desistido. Havia um projeto celestial para aquele homem, que apesar daquela situação tão terrível, para Deus não mudou nada. Talvez aqueles demônios levaram ele a fazer muitas coisas erradas, talvez aqueles demônios levaram ele a cometer muitos pecados, coisas terríveis aquele homem deve ter feito. A gente sabe que existem os necrófagos, né? Pessoas que comem carne de podre, de cadáveres. Talvez aquele homem tenha feito isso. Existem pessoas endemoniadas que têm relação sexual com cadáveres. Talvez aquele homem tenha feito isso. Todo mundo desistiu, mas Deus não desistiu. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pelo nosso Deus. Ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado. Por isso nunca desista de ninguém. Não desista das pessoas. Não desista ali do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu colega, do seu vizinho. Por mais endemoniado que ele pareça, por mais louco, por mais perturbado que pareça, não desista dele. O Senhor não desistiu. Essa história está na Bíblia para nosso ensino, para que a gente possa ver que não há impossível para o nosso Deus. Ele foi lá e mudou a história daquele homem. O inimigo nunca estaria lutando tão duramente contra aquele homem, ou tão duramente contra essas pessoas que você conhece aí, esses ímpios blasfemos. O inimigo não estaria lutando tão duramente com eles, se não houvesse um projeto de Deus para a vida deles. Quanto mais louco, quanto mais perturbado, maior é o projeto que Deus tem para a vida dele. E Deus nos concede graça de sermos um canal, como Moisés foi para libertar o povo de Deus do Egito. Você pode ser um canal de Deus para a libertação desses endemoniados, desses gadarenos que andam pela cidade, drogados, aqueles nóia que andam na rua como que um zumbi. Esse homem aqui, ele andava como que um zumbi, completamente fora do padrão. Diante de tudo isso, Jesus estava do outro lado do mar da Galileia. Jesus estava na praia pregando, ensinando as pessoas. Já era bem de tarde, a Bíblia fala que já era o fim do dia, quando Jesus terminou aquela ministração ali para uma multidão na praia. E quando terminou,
Talvez os discípulos estivessem pensando que Jesus ia falar assim: então agora eu vou descansar, porque depois de um dia todo, o Senhor, com aquela multidão toda, é certo que o Senhor estava cansado, mas ainda não tinha terminado o dia dele. Ele falou para os discípulos: vamos atravessar o mar, ainda tem algo que eu preciso fazer. Os discípulos não sabiam de nada, pegaram o barco, entrou no barco e vamos atravessar o mar, vamos levar de noite. Essa travessia foi durante a noite, não foi durante o dia. E quando eles estavam lá, no meio do mar da Galileia, os irmãos sabem, se levantou uma grande tempestade. As ondas arrojavam contra o barco, tentando afundar o barco. Diz o texto que Jesus estava dormindo na popa, dormindo porque estava cansado, porque era de noite. Os discípulos estavam pilotando o barco, e o vento tentando afundar o barco. Está escrito lá em Marcos capítulo 4, verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus estava do outro lado do mar da Galileia. A legião de demônios estava prendendo aquele homem lá do outro lado. De repente Jesus falou: vamos para o outro lado. Ali no meio da multidão tinha demônios. Certamente tinha um demônio lá que pegou o celular, o WhatsApp, e passou a mensagem para a turma que estava do outro lado: ó, o mestre está saindo daqui, diz que vai para aí. Eu não sei o que ele vai fazer não, mas alguma coisa ele diz que vai para aí. E os demônios já correram ali, organizaram aquela legião toda que está prendendo a vida do homem ali. Não podemos deixar ele chegar aqui. Você já sabe o que ele está fazendo do outro lado lá. Vamos resistir. E aí pegou ali aquela legião e foi lá para o meio do mar. Não vamos deixar ele chegar de lá, porque ele vai vir atrapalhar o nosso projeto aqui. E aí se levantou o vento e a tempestade. Quando Jesus acordou, ele falou, repreendeu o vento. Ele repreendeu aqueles demônios. Por isso que ele fala para os discípulos: homens de pequena fé. Não era vento, não era as ondas, eram demônios que estavam agora se levantando para que resistir, para que o Senhor não chegasse do outro lado para libertar aquele homem. Mas Jesus parou: acalma-te, emudece. E todos os demônios pararam. Há uma grande luta acontecendo pelo seu futuro. Aquela condição que aquele homem estava do outro lado, a condição que nós estamos vivendo aqui hoje, há uma grande luta acontecendo, que muitas vezes nós nem sabemos que o Senhor está falando para o vento e para a tempestade: acalma-te, aquieta. São essas lutas que vêm, financeira, saúde, problemas no casamento, problemas com o filho. São lutas, são ações malignas para tentar nos paralisar, roubar da fé. Muitos irmãos param, muitos irmãos saem da igreja por causa das dificuldades. E muitas vezes essa dificuldade é dentro da própria igreja. São irmãos que falam além do que convém, ofende, magoa. Tudo isso são ações malignas para parar você, para tirar você da posição. Mas se permanecermos em fé, o Senhor está guerreando essa luta por nós. Esse homem, depois que Jesus chegou lá, ele não sabia nada disso. Estava havendo uma guerra, uma batalha no meio do mar da Galileia, e esse homem estava lá completamente, ele não sabia de nada do que estava acontecendo. Mas o Senhor anula todas as forças malignas. Quando o barco chegou do outro lado, ao ver Jesus saindo do barco, aquele homem correu e se lançou aos pés do Senhor. Imagina os discípulos ali, cansados, o dia inteiro ministrando, atravessou o mar, uma batalha, e agora Jesus vai descer do barco e vem aquele homem monstruoso, correndo na direção deles, e se ajoelha aos pés do Senhor. O texto fala que adorou, mas eram demônios, não era o homem que estava adorando Jesus. E porque Jesus mandou os demônios sair deles, aquele homem foi liberto, e se tornou um poderoso testemunho da obra nas mãos do Senhor. Marcos capítulo 5, verso 20, falando daquele homem, agora que foi liberto. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem perturbado, louco, esquisito, agora estava pregando em Decápolis. Decápolis eram 10 cidades, era uma região que tinha 10 cidades dentro do Império Romano, e esse homem agora se tornou o pregador daquela região. Ele estava pregando agora para 10 cidades.
Lembra das parábolas quando Jesus fala da recompensa? A um será dado 10 cidades, a outro 5 cidades, a outro 2 cidades. Aquele homem estava agora reinando em vida em 10 cidades, proclamando a obra da cruz. Aquele homem que passou muito tempo preso por uma legião de demônios. Agora você sabe por que tinha um exército de demônios prendendo ele, para que ele não proclamasse a verdade do Senhor. O Senhor transforma a maldição em bênção. Agora ele tinha um testemunho muito forte. Ele queria ser discípulo do Senhor. O Senhor falou: volta para sua casa. Esse homem tinha pai, tinha mãe, tinha esposa, talvez tinha filhos. Estava vivendo naquela condição. Pai, mãe, esposa, filhos, desistiu dele. O Senhor não desistiu, foi lá, estabeleceu, mudou a história dele. E ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi criado. Por isso o inimigo resistia tanto àquele homem, porque sabia que tinha algo grande de Deus para a vida dele. Agora, esse homem não sabia o que Jesus enfrentou até chegar a ele. Da mesma maneira, você não sabe quantas lutas o Senhor já enfrentou pela sua vida desde que você era criança, desde que você nasceu. Talvez quando você nasceu já havia sido decretado a morte. Talvez quando estava ali no ventre, algum demônio soprou no ouvido dos seus pais: aborta, mata. Talvez desde quando você estava no ventre já havia uma sentença de morte. Mas o Senhor estava ali guerreando no meio daquela tempestade, falando: acalma-te, aquieta, ele vai nascer e ele vai cumprir o propósito. Talvez durante a sua infância foram muitas lutas. Talvez você foi envolvido no tráfico, nas drogas. Talvez passou por muitas coisas muito difíceis. Mas o Senhor estava ali lutando em cada um daqueles momentos, para chegar até você e libertar você. São muitas tempestades que o inimigo enviou e continua enviando contra nós. Nós devemos olhar nossa vida com uma outra perspectiva. As tempestades, as ondas que vêm, não são circunstâncias, consequências do que nós fizemos, ainda que a gente faça coisa errada, mas o Senhor sempre estará lá, lutando em nosso favor, nos libertando dessas cadeias malditas, até chegar para que possamos cumprir o projeto dele para a nossa vida. O Senhor chega e fala para esses demônios: eu vou quebrar essas correntes, eu vou libertar, é meu filho, é minha filha, eles vão cumprir o propósito. O Senhor tem lutado por você toda a sua vida, repelindo a força das trevas. Esse homem, esse gadareno, era o mais improvável de todos. Ninguém conseguia ver nada nele. Mas Davi também era um improvável. José era um improvável. Moisés era improvável. Quem mais aqui era um improvável? Diga glória a Deus. Nós somos esses improváveis. Mas qual que é o problema do inimigo? É que apesar de sermos improváveis, nós fomos escolhidos. Você foi escolhido. Você é um escolhido de Deus. Nós cantamos aqui: improvável, mas escolhido. E a partir do dia que você foi escolhido, lá no ventre da sua mãe, antes de estar no ventre da sua mãe, Deus estabeleceu um projeto para a sua vida. E é por causa disso que o inimigo se levanta. Deus estabeleceu um projeto para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua descendência. Talvez o projeto que alguns homens e mulheres têm apenas de gerar um Paulo, de gerar um Pedro, de gerar um apóstolo, de gerar um homem que vai fazer grandes coisas. Nós não sabemos ao certo qual é o projeto de Deus na nossa vida. Estamos vivendo em fé, crendo que o Senhor está cumprido, crendo que o Senhor está vencendo todas as lutas que se levantam contra nós. Mas tem uma cena que eu gosto muito de meditar. Eu sempre falo: a cruz é o lugar da nossa vitória. A cruz é o lugar onde nós vamos completar a carreira. Nós estamos combatendo um combate, um bom combate, por causa da obra da cruz. Mas eu gosto de meditar na cena. Visualiza a cena de Jesus pregado na cruz. Jesus pregado na cruz era o mais improvável de todos os homens. Quando Jesus começou o ministério dele com 30 anos, ele era pouco conhecido. Mas à medida que ele foi pregando o evangelho, fazendo milagres, quanto mais ele expressava o coração do Pai. Lembra? Eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Quanto mais ele expressava o amor de Deus, quanto mais ele expressava o coração do Pai, mais pessoas criam nele.
e mais odiado ele era pelos religiosos. Mas a verdade é que ao final de 3 anos e meio de ministério, os discípulos que estavam com ele ali, que não eram apenas 12, eram 120 pelo menos, tinham a certeza, a convicção: ele é o Messias, ele é o Salvador prometido, ele é o Redentor de Israel. Eles criam nisso com toda a convicção. Você vê a atitude de Pedro, é porque cria que Jesus era o Salvador. Mestre, ninguém vai tocar no Senhor, ainda que eu tenha que morrer para te salvar. Porque ele cria, Jesus era o Messias, era o Salvador. Mas agora olha para os discípulos, olhando para a cruz, e o Messias, o Salvador, pregado lá, sem nenhuma condição de reação, e as pessoas blasfemando. Consegue imaginar a frustração dos discípulos, a decepção? Eles eram a torcida do Senhor, e as pessoas falavam mal, mas não, eles eram a torcida. E agora eles viram o vencedor deles pregado, moído, traspassado. Eu tenho certeza que os discípulos olharam aquela cena e chorando falaram: acabou. O que esse homem pode fazer para mudar a história de alguém? Acabou. Eu tenho certeza que naquele dia o diabo levantou a cabeça, sorriu e falou: acabou, acabou. Mas nós sabemos que do céu tinha alguém falando: acabou não, está só começando, está só começando. Essa cena aí é só o começo. A mesma coisa, muitas vezes você olhou para você e falou: acabou. Muitas vezes você olhou para o seu casamento e falou: acabou. Muitas vezes você olhou para o seu filho e falou: acabou. Ou para o seu pai e falou: acabou. E o diabo está lá confirmando: acabou mesmo, não tem jeito mais, pode esquecer, larga para lá, acabou. Assim como falou do gadareno: acabou, tem uma legião aí, esse aí nunca vai sair daí. Assim como falou de José, está na cadeia, agora acabou, no calabouço, lá debaixo do palácio, acabou. O diabo está lá falando: acabou. Mas do céu tem alguém falando: acabou não, está só começando. A obra minha na vida dele está só começando. Hoje o Senhor fala para você: não acabou, a sua vida está só começando. O seu ministério está só começando. O seu casamento está só começando. Os seus relacionamentos, tudo está só começando. Lá na cruz foi estabelecido um começo, antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje você pode se levantar, fique de pé agora e falar: está só começando o diabo, está só começando o diabo. Você não tem noção do que Deus preparou para a minha vida. Você até sabe que tem uma centelha aqui dentro, mas está só começando. Queria convidar a equipe de louvor aqui em cima. Você é um improvável. Você é aquele desacreditado. Você era aquele escravo que estava acorrentado no mercado de escravo ali, para ser vendido, que ninguém interessava. As pessoas sequer olhavam para você. Improvável. Mas o Senhor chegou lá e falou: eu quero esse, eu quero essa, eu quero esse, eu quero essa. Pode preparar que eu vou levar todos. Você foi escolhido. Você foi escolhido. O Senhor fala para você hoje, em qualquer circunstância. Tem muita gente falando que acabou. O diabo está falando que acabou. Mas o Senhor está falando para você hoje: está só começando. Está só começando. Fecha seus olhos agora, vamos orar e depois nós vamos cantar. Improvável, mas escolhido. Fecha seus olhos e ore agora, para que o Senhor revele a você todos os planos dele, para que o Senhor abra os seus olhos, para que você possa combater o bom combate da fé, usando da autoridade que ele te concedeu, para desfazer as obras do diabo. Lá na cruz, quando o diabo pensou que estava derrotando Jesus, estava sendo derrotado. Lá na cruz o Senhor venceu as trevas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos a Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou,
um dia descobrimos, ó Deus, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes que o Senhor nos colocasse no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Nós te louvamos, adoramos o Senhor também, porque antes que saíssemos da madre, o Senhor estabeleceu um propósito divino para a nossa vida. O Senhor estabeleceu um projeto celestial para realizar através da nossa vida, e nós te agradecemos e louvamos, porque hoje compreendemos, sim, Senhor, compreendemos o porquê tantas lutas, compreendemos porquê tanta dificuldade, compreendemos, ó Deus, porque é tão difícil a nossa vida desde o nosso nascimento, mas nós sabemos que tudo isso é apenas um sinal de que o Senhor preparou coisas grandes para nós, que o Senhor preparou coisas especiais para realizar através da nossa vida. Nós oramos hoje, Senhor, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor e da Tua vontade para a nossa vida. Hoje nós podemos proclamar diante de qualquer circunstância: está só começando, é só o começo da nossa vida, é só o começo do nosso casamento, é só o começo da bênção do Senhor na minha descendência. Eu te louvo, Senhor, e agradeço, porque apesar de ser improvável, nós fomos escolhidos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, não ficar muito amontoado, você vai proclamar essa verdade agora diante do inferno. Você vai falar para o diabo: você era improvável, mas foi escolhido. Amém? Diga glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor.